Vamos eleger um prefeito socialista. O que pode dar errado? Todo mundo sabia que ia dar fezes. O que a gente não esperava era que ia dar fezes tão rápido. E existe uma frase que resume perfeitamente o que está acontecendo em Nova York hoje. Nada espanta mais capital de um país do que um governo com um discurso de proteger os mais pobres. Porque a história de Nova York é praticamente um ciclo político infinito. A esquerda chega ao poder prometendo justiça social, igualdade, programas estatais, mais impostos nos ricos, mais proteção do Estado, mais regulação, mais direitos. Aí o Leviatã estatal cresce, o custo de vida explode, a criminalidade aumenta e empresas começam a fugir, investidores somem, a cidade entra em decadência. Então a direita volta prometendo arrumar a baguncinha dos sócios. Aí corta gastos, combate a criminalidade, reduz burocracia, atrai investimento, recupera a cidade. Só que quando as coisas começam a melhorar, os socialistinhas aparecem de novo dizendo: agora que tá tudo bem, precisamos ajudar mais pessoas, taxar mais os ricos, expandir o Estado, controlar o mercado. E aí o ciclo recomeça. E talvez nenhum lugar do mundo represente melhor esse ciclo do que Nova York, porque Nova York já foi praticamente o símbolo máximo do capitalismo mundial. A cidade dos arranha-céus, a cidade de Wall Street, a cidade do sonho americano, o lugar onde milhões de imigrantes chegaram sem nada e enriqueceram trabalhando. Nova York virou potência justamente porque tinha liberdade econômica, segurança, comércio forte, propriedade privada e investimento, mas também existe uma parte da história que muita gente se esquece, porque Nova York já entrou em colapso antes e talvez esteja começando a repetir exatamente os mesmos erros. De novo. Senhoras, senhores, Catarina aqui, e vamos refrescar a memória. Nas décadas de 1970 e 1980, Nova York virou praticamente um símbolo de decadência urbana. E quando eu digo decadência, não é exagero. A criminalidade explodiu, o metrô virou território de gangues, o crack devastou bairros inteiros, assaltos eram rotina, pichações cobriam praticamente todos os vagões do metrô. A cidade quase faliu. Filmes como Taxi Driver e Warriors retratam Nova York quase como uma cidade em guerra. E aqui existe um ponto muito importante. Nova York não era pobre, era uma cidade rica entrando em colapso urbano e social. Ou seja, riqueza sozinha não sustenta uma sociedade quando direitos de propriedade basicamente não existe. E foi nesse contexto que surgiu a famosa teoria das broken windows, ou teoria das janelas quebradas. A lógica era simples: quando pequenos sinais de desordem são ignorados, pichações, vandalismo, evasões do metrô, furtos pequenos, isso passa a mensagem de que a propriedade pode ser desrespeitada sem consequências. E a partir daí a criminalidade maior cresce junto, numa lógica de: se isso é tolerado, então aquilo também pode ser tentado. E tudo indicava que Nova York estava condenada a continuar nessa queda livre, em um processo que parecia simplesmente reversível. Mas a grande virada veio em 1994, quando Rudy Giuliani assumiu a prefeitura. E muita gente simplifica a recuperação de Nova York dizendo apenas: foi tolerância zero contra o crime. Mas não foi só isso. Giuliani entendia uma coisa básica que muitos políticos imbecis parecem incapazes de compreender. Você não recupera uma cidade punindo quem produz riqueza. Enquanto a esquerda enxergava empresários como vilões, Giuliani viu o setor privado como parte essencial da recuperação. Então começaram políticas de disciplina fiscal, redução de gastos, incentivo ao investimento, combate à criminalidade, revitalização urbana e fortalecimento da polícia. E foi aí que William Brett assumiu a polícia e implementou a famosa política de tolerância zero, inspirada na teoria das janelas quebradas. Combateram vandalismo, combateram crimes pequenos, combateram evasão no metrô, combateram desordem urbana. E os números despencaram. Homicídios caíram mais de 70% ao longo da década.
O turismo explodiu, investimentos voltaram, a Times Square foi revitalizada e a cidade recuperou sua imagem internacional. Porque existe uma verdade simples. Sem o reconhecimento do direito à propriedade privada, não existe liberdade. Sem propriedade privada, não existe prosperidade. Sem liberdade econômica, as cidades começam lentamente a sufocar quem produz riqueza. Em Nova York voltou a prosperar justamente quando reconheceu isso. Só que parece que uma boa memória não é uma qualidade dos nova-iorquinos que elegeram um novo prefeito, Zoran Mamdani, um socialista declarado. E o mais impressionante é que ele nem tentou esconder isso. Falou abertamente em aumentar impostos, congelar o aluguel, expansão do Estado, mais controle governamental, ataque ao comércio imobiliário, supermercado público e intervenção estatal pesada na economia. E mesmo assim, ele ganhou, o que mostra como a esquerda radical deixou de ser um grupo isolado e passou a ocupar o centro do debate político americano. Isso deveria preocupar qualquer pessoa minimamente racional, porque toda vez que um socialistinha aparece dizendo que vai proteger os pobres, expandindo o Estado, o resultado é exatamente o contrário: mais pobreza, mais dependência, mais burocracia, caos. O que eu vou falar pode parecer óbvio, mas precisa ser repetido sem parar, porque ainda tem imbecil que acredita nisso. Imposto alto espanta gente produtiva. Uau! Quem poderia imaginar? Não importa se é Brasil, Nova York, Califórnia, qualquer lugar do mundo. Quando o governo começa com aquele discurso clássico: os ricos precisam pagar mais, vamos taxar grandes fortunas, ninguém precisa ganhar tanto dinheiro assim. O que acontece na prática? O pessoal que gera investimento, emprego e arrecadação simplesmente vai embora. E a mais nova prova disso é Nova York. A governadora de Nova York chegou a ironizar republicanos e empresários, dizendo para eles pegarem um ônibus para a Flórida: não queremos você aqui. Beleza, eles foram. Hoje, Flórida e Texas estão recebendo empresas, investidores, fundos financeiros e milionários que antes estavam em Nova York. E agora a própria governadora está desesperada porque a fonte de renda dela, isso é, o pessoal de quem ela roubava imposto, foi embora, porque o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros, porque existe uma coisinha que político progressista não entende. Capital não fica preso em fronteira, principalmente hoje com a internet, home office, empresas remotas e operações digitais. Ficou muito mais fácil fugir de lugares onde o governo trata quem produz riqueza como cocô do cavalo do bandido. E aí entra o exemplo perfeito. Outro dia estavam discutindo um novo imposto em Nova York para milionários que possuem uma segunda residência na cidade, o chamado imposto, desculpa meu francês, pied à terre. O discurso era o de sempre: vamos taxar os ricos, vamos combater a especulação, vamos fazer justiça social. Aí se a gente, libertários ou uma direita, amplamente falando aqui, aponta o óbvio que não vai funcionar, nós somos taxados de egoístas, gananciosos, que não nos preocupamos com os mais pobres. A esquerda vai lá e qual o resultado? Exatamente o que a gente falou que ia acontecer. Os projetos imobiliários são interrompidos, os investidores começam a recuar, os funcionários perdem os empregos, porque a riqueza não nasce do Estado, ela nasce de investimento, confiança e segurança jurídica. Quando o Leviatã estatal começa a demonizar quem investe, o dinheiro simplesmente vai das malas e vai embora. Muito parecido com o que um certo socialistinha brasileiro, chamado Boulos, defende em terras tupiniquins. E a crise imobiliária de Nova York é talvez o melhor exemplo de como o Estado cria problemas e depois aparece fingindo que vai nos salvar. Porque o próprio governo criou essa escassez, foi culpa do Estado que os preços subiram, eles congelaram o aluguel, dificultaram despejo, criaram regulação absurda, burocracia gigantesca para a construção. O controle estatal em cima do mercado imobiliário ficou absurdo e agora estão chocados porque os aluguéis explodiram. Não diga, quem poderia imaginar? Que surpresa! Um apartamento médio em Nova York já custa milhares de dólares por mês. Em Manhattan, muitos aluguéis já ultrapassam facilmente 4 mil dólares mensais. Aí quando a população fica irada da vida, com razão, e fala:
Ah, quem poderá me proteger? Aparece o Mandani e brada. Eu, o socialistinha, com mais Estado, mais controle, mais intervenção. Porque aparentemente o problema do socialismo sempre é que ainda não teve socialismo suficiente. Mas piadas à parte, aqui entra uma das propostas mais preocupantes do Mandani, o uso expandido do processo conhecido como 7A. No papel, o 7A nasceu com uma justificativa aparentemente razoável. A lógica oficial era: se um prédio está abandonado, caindo aos pedaços e colocando moradores em risco, a justiça pode nomear um administrador temporário para assumir a gestão do imóvel. Aí o social-democrata olha para isso e pensa: muito razoável, parece bom. Só que aí entra o perigo, porque o socialistinha não quer parar aí. Mandani quer ampliar justamente a lógica de intervenção estatal no mercado imobiliário. Hoje é prédio deteriorado, amanhã é aluguel injusto, má função social. E quando você percebe, o proprietário continua pagando imposto, continua sendo dono só no papel, mas quem controla o imóvel, na real, é o Estado. É exatamente assim que a agenda socialista avança. Vão criando exceções, vão expandindo o poder estatal aos poucos, vão enfraquecendo a propriedade privada gradualmente, até transformar o direito de propriedade numa simples concessão condicionada à aprovação do governo. E depois procuram outro para botar a culpa. Você deve estar pensando: nossa, que proposta horrível, não tem como piorar. Jovem Padawan. Não subestime o poder de fazer fezes de um socialista, porque piora. Talvez a proposta mais ridícula do Mandani seja a ideia dos supermercados públicos. Sim, você escutou certo. Um exemplo perfeito da arrogância do socialista moderno. O sujeito olha para uma cidade com milhares de mercados privados funcionando todos os dias e pensa: não. Eu, o governo, consigo fazer melhor. O burocratinho estatal acha que entende mais de supermercado do que quem trabalha nisso há décadas, competindo no mercado. Aí aparece a realidade, dá uma voadora da fuça do desgraçado. Durante a campanha, o Mandani vendeu essa ideia como solução mágica para baixar os preços dos alimentos. Vamos abrir mercados públicos e vender comida barata. Aí o projeto começou a sair do papel. Adivinha o que aconteceu? Completamente inesperado. O próprio governo já admite que o primeiro supermercado estatal deve custar cerca de 30 milhões de dólares. Eu vou repetir: 30 milhões de dólares para abrir um mercadinho. E ainda com previsão de ficar pronto só em 2029. Inicialmente falava em abrir mercados rapidamente pela cidade. Agora já falam em atraso, cronograma esticado. E milhões de dólares para abrir apenas 5 unidades. E o mais engraçado, nem assim conseguem garantir um preço baixo em tudo. O próprio projeto fala em preços reduzidos apenas para uma cesta especial, escolhida, adivinha, pelo governo. Ou seja, o Estado vai subsidiar o aluguel, subsidiar a operação, usar dinheiro infinito do contribuinte, competir sem pagar imposto, operar no prejuízo e competir de forma desleal com o setor privado. E mesmo assim não consegue garantir supermercado realmente barato. Isso desmonta completamente a fantasia socialista, porque supermercado é uma operação extremamente complexa. Você precisa controlar estoque, logística, desperdício, fornecedor, margem apertada, roubo, reposição diária, transporte. O setor privado faz justamente isso, porque existe incentivo para eficiência. Se o mercado privado faz besteira, ele quebra. O governo não quebra, ele só aumenta imposto e joga a conta para o contribuinte, para o pagador de imposto, que é roubado todo dia. A União Soviética tentou isso, Cuba tentou isso, Venezuela tentou isso, Brasil tentou isso. Nunca funcionou. Mas o socialista sempre acha que dessa vez vai dar certo, porque agora é o socialismo do bem. Eu não consigo falar sobre isso sem ser extremamente irônica, porque ou eu sou irônica ou eu bato com a cabeça na parede de ódio até desmaiar. Aí eu prefiro ficar com a ironia. E como se não bastasse destruir a economia, a esquerda progressista ainda resolveu brincar de engenharia social na segurança pública. Meu Deus, esse vídeo não acaba nunca.
É só fezes atrás de fezes. Nos últimos anos cresceu nos Estados Unidos a ideia do defund the police. A lógica seria cortar verbas da polícia, reduzir policiamento, tratar criminoso como vítima da sociedade, flexibilizar punições. Porque aparentemente o problema não é o criminoso, o problema é quem tenta impedir o crime. E o resultado, uau, explosão de furto, saque em loja, crise de drogas, moradores de rua, surto psicótico e a sensação crescente de insegurança. E o mais impressionante é que isso não está acontecendo só em Nova York. Várias cidades dos Estados Unidos estão vendo exatamente o mesmo padrão político, produzindo exatamente os mesmos resultados. Em algum momento, deixa de parecer coincidência e começa a parecer, talvez, consequência direta das políticas progressistas. Talvez tudo isso seja a maior lição da história de Nova York. Porque a prosperidade, ela não é permanente. Uma cidade pode ser rica hoje, poderosa e símbolo mundial de sucesso. Só que ainda assim entrar em decadência quando começa a destruir a liberdade econômica, a propriedade privada, a segurança pública, a responsabilidade fiscal. O problema é que o socialista sempre acredita que dessa vez será diferente, que agora o Estado vai conseguir controlar preços sem gerar a escassez. Que agora o governo vai conseguir gastar infinitamente sem quebrar, que agora o Leviatã estatal vai conseguir administrar o mercado melhor do que o próprio mercado. Ele nunca consegue. E Nova York talvez esteja se transformando novamente em um laboratório perfeito dessa ilusão progressista. O que é uma pena porque eu particularmente gosto muito de Nova York. Uma cidade que foi construída pelo capitalismo, lentamente sufocada pelo excesso de Estado. E não tem como fugir da realidade, o Estado não cria riqueza, ele apenas rouba de um, fica com uma parte gigante e dá para outro uma pequena esmola disso. Não existe cidade, estado ou país que sobreviva ao governo tratando quem produz como inimigo. Mas sei lá, quem sabe na tentativa número 1327 isso funciona. O socialista vai continuar tentando e cabe a nós mostrar a imbecilidade disso. Por esse vídeo é isso e até a próxima.